A Bíblia Sagrada está repleta de profecias para o povo de Israel, profecias para o povo de Deus na antiguidade, mas também de profecias para o povo de Deus nos dias atuais. O povo de Deus formado por judeus e por gentios. O povo do tempo do fim. O povo que vive nos tempos que antecedem a gloriosa volta do Senhor Jesus. Nesse trimestre, nós vamos estudar como interpretar corretamente as profecias, considerando o conflito cósmico entre Cristo e Satanás, considerando a aplicação das profecias ao longo da história, o método historicista, Daniel 2, 7 e 8, que correspondem e que retratam os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma Imperial e Roma Papal, e os nossos dias. Considerando alusões, narrativas, imagens, símbolos e metáforas, reveladoras da verdade profética e dos eventos finais. No conjunto das passagens encontramos imagens, símbolos, metáforas que nos ajudam a ver a beleza e a profundidade das profecias sobre o fim dos tempos, especialmente no livro do Apocalipse. Vamos contar com a autoria divina das profecias. Essa é a nossa garantia. As profecias foram reveladas por Deus. É Deus quem revelou as profecias. Veja Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui o profeta Amós está afiançando que o Senhor Deus, antes de fazer as suas atitudes, antes de tomar as suas atitudes, ele revela aos seus profetas aquilo que vai fazer. A lição desta semana trata de alguns princípios da profecia. E vamos ver o nosso verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja, do que é que nós devemos nos gloriar? Em conhecer o Senhor. Como nós conhecemos o Senhor? Através da Santa Bíblia, através do estudo da Palavra de Deus, através do estudo das profecias. As profecias foram dadas para que possamos conhecer o Senhor e os seus planos. Entre cristãos existem muitas divergências quanto à interpretação das profecias, especialmente as profecias do livro do Apocalipse. Alguns dizem que é misterioso, incompreensível, inexplicável. Outros dizem que não vale a pena gastar tempo tentando desvendá-lo. Esse é o entendimento atual sobre as profecias bíblicas. Entretanto, durante os primeiros 1800 anos de história da Igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas e havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Veja lá como está em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para a igreja cristã nascente, para a igreja cristã dos primeiros anos. Mas é o desejo também para nós hoje, que sejamos unânimes, que tenhamos concordância. Para isso, irmãos, nós devemos estudar as profecias, para chegarmos a um senso comum, a um entendimento comum e que tenhamos essa concordância. Nessa semana, nós vamos ver alguns dos princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. Quais são esses princípios? Quais são esses princípios que nos ajudam a fazer uma correta interpretação das profecias? É isso que nós vamos estudar na lição de hoje. E o que nós vamos estudar na lição do trimestre são imagens, alusões e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque agora estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre deste ano.
E nesse trimestre vamos estudar sobre profecias bíblicas, sobre a maneira de melhor interpretar e estudar as profecias bíblicas. Queremos que o Senhor nos ajude, por favor, para que possamos aprender um pouco mais sobre como interpretar as tuas palavras, como interpretar a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos nesse sentido, nos dê tranquilidade, nos dê empenho, entusiasmo para estudar. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse na oração, irmãos, queremos ter entusiasmo. Quero que os irmãos tenham entusiasmo ao estudar as lições desse trimestre. Essas lições de interpretações proféticas, de como entender as profecias e de como interpretar as profecias. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana feliz, tenham um trimestre feliz.